Olá, meus amigos, tudo bem? Hoje nós vamos falar sobre o tema que é bastante interessante para a reflexão de todos nós, que é o ter ouvidos de ouvir e olhos de ver. A humanidade ainda hoje tem essa dificuldade, né? Boa parte da humanidade. Claro que depende muito do esforço, né, de cada um para poder mudar essa realidade. Mas ainda hoje a gente se depara com esse tipo de situação. Na parábola do semeador, Jesus se reporta aos olhos e aos ouvidos nos seguintes termos: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. E, acercando-se dele, os discípulos disseram que lhes fala por parábolas. E Jesus respondeu dizendo: porque a vós é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas a eles não lhes é dado. Porque aquele que tem, mais lhe será dado, e será dado em abundância. Mas aquele que não tem, até aquilo que tem lhe será tirado. Ou seja, quanto mais conhecimento a gente tem, mais a gente está preparado para receber. E aqueles que não querem ter o conhecimento, eles vão terminar ficando para trás. Ou seja, nesse momento é retirada a possibilidade de agregar mais conhecimentos, mas não é uma vontade de Deus, é o comportamento do próprio ser humano. Por isso que Jesus lhe diz que fala a eles por parábolas. Porque eles vendo, não veem, e ouvindo, não ouvem nem compreendem. E nele se cumpre a profecia de Isaías, que diz: ouvindo, ouvireis, mas não compreendereis. E vendo, vereis, mas não percebereis. E aí fica meio confuso, né? Como que ouvindo não ouve, vendo não vê, não enxerga? Por quê? O que acontece? Muitas vezes a gente olha e não percebe detalhes das coisas, porque a gente não se concentra no que a gente está olhando. E quando, com relação ao ouvir, a gente percebe diversos barulhos ao redor, mas nem sempre a gente está compreendendo o que está acontecendo. Por quê? Quando a gente para tentar entender os sons, o que está se ouvindo, aí a gente vai ter o entendimento do que é ouvir de verdade. Então a gente vê e ouve, mas não presta atenção, não dedica atenção. E quando Isaías diz que ouvindo ouvireis, mas não compreendereis, é pela questão da concentração, da observação, do interesse em entender o que está sendo dito. E vendo, vereis, mas não percebereis, também por conta disso. E qual a resposta dele? Porque o coração desse povo está endurecido, e ouviram de mau grado com seus ouvidos, e fecharam seus olhos para que não vejam os olhos e não ouçam com os ouvidos, e compreendam com o coração, e se convertam e se curem. Ou seja, enquanto os sentimentos não estiverem aflorados em nossa vida, o ouvir e o enxergar com o coração, com a alma, com o espírito, a gente vai continuar vendo e não enxergando, ouvindo e não compreendendo. Isso é uma questão de escolha humana. E nos dias de hoje, a gente percebe
dentro da família, no nosso ambiente de trabalho, no nosso convívio social, em qualquer ambiente onde as pessoas se encontrem, no ambiente político também, essa questão de não se refletir sobre aquilo que se vê e aquilo que se ouve. Mas Jesus diz: bem-aventurados os vossos olhos porque veem, e os vossos ouvidos porque ouvem. Porque em verdade vos digo que muitos profetas e justos desejaram ver o que vós vedes e não viram, e ouvir o que vós ouvides e não ouviram. Então, no momento em que nós começamos a ouvir e enxergar com os olhos do coração, nós avançamos moralmente e conseguimos dar um salto quantitativo e qualitativo na nossa evolução e nos tornando pessoas que ouvem bem, que enxergam bem, faremos também grande diferença na vida do planeta. Os nossos olhos, do ponto de vista anatômico, eles só enxergam a frente. Então, para que nós possamos enxergar o que está atrás, é necessário que a gente se vire, que vire a cabeça, que vire o corpo para enxergar o que acontece atrás. Se a nossa visão anatômica é de 180 graus, para ter 360 a gente teria que ter um olho atrás. Então, esse virar para perceber o que está atrás é o movimento que a gente precisa fazer para que a gente entenda tudo ao nosso redor, que a gente tenha a possibilidade de analisar e perceber tudo o que está acontecendo de forma plena. Então, o virar a cabeça é repensar o comportamento. E hoje nós estamos, boa parte da população, da humanidade, está tão limitada a só enxergar naquele ponto em frente, que até a visão periférica termina ficando comprometida, de tanta alienação que algumas pessoas se permitem permanecer com dificuldade de refletir, com dificuldade de ter entendimento, de ampliar o seu entendimento, de buscar mais conhecimentos, de questionar do ponto de vista da lógica, da verdade. Então, buscar a verdade cada vez mais se torna um desafio que poucos aceitam. E é necessário para todos aceitar os desafios de repensar, de não absorver tudo o que vem de qualquer forma por critérios aleatórios, por critérios pouco confiáveis, pouco respeitáveis, ou nada respeitáveis. Mas a gente está desconsiderando também aquela orientação de Jesus. Ouça tudo, mas retenha o que é bom. E o que é reter o que é bom? É aprender a absorver aquilo que é bom para nós e é bom para o próximo. E nós não devemos abrir mão disso. Nós não estamos livres de sermos bombardeados por todo tipo de informação, por todo tipo de ataque. Mas cabe a nós selecionar o que é bom, reter o que é bom do que acontece ao nosso redor e do que se ouve ao nosso redor. Em tempos de tecnologia, de redes sociais, mais bombardeio de informações a gente recebe. Só que a gente precisa aprender a filtrar
essas informações. Não precisamos ter a inquietação de passar adiante o que chega para nós sem antes passar pelo crivo da avaliação, pelo detalhamento, pelo aprofundamento, pela contextualização, buscar fontes. E mesmo quando se busca fontes, de todas as possibilidades possíveis, porque a gente às vezes também termina se acomodando e indo naquela fonte que não deveria ser levada em consideração. Então é preciso que a gente reflita muito bem, porque senão a gente cai nos engodos, a gente se deixa seduzir por palavras bonitas. Nós vemos aí nas redes sociais circulando coisas assim, nome de pessoas de renome, como o nome de Divaldo Franco e outros, e sobre comunicação de espírito que viraliza facilmente. Tem videntes aí ficando ricas com premonições terríveis, e esse chamado dom, entre aspas, da premonição, não é para certas coisas, para ser usado para certas coisas, para alimentar vaidades. Mas, no entanto, a gente tem visto isso com muita frequência e num volume assustador. Então, precisamos dar uma parada e refletir. Uma coisa que aconteceu com essa questão de viralização foi sobre, logo que começou a pandemia, que surgiu um texto, né, circulando nas redes sociais, atribuído ao espírito, não me lembro agora qual foi o espírito que teria dado essa comunicação, informando o prazo do fim da pandemia. E as pessoas saíram espalhando aquilo. E eu comecei a olhar, falei, gente, e eu recebi isso de vários espíritas. Porque quando a gente recebe isso de alguém que sabe que a gente é espírita e recebeu aquilo e passa pra gente, a gente vai lá e releva. Mas quando a gente recebe uma postagem dessa, de pessoas que são estudiosas da doutrina, que são atuantes na doutrina espírita, a gente fica meio sem entender, né? Como é que a pessoa não está observando aquilo. Vai ter que voltar a estudar os livros de Kardec para poder repensar, né? Analisar que os espíritos superiores não se prestam a esse tipo de trabalho e esse tipo de comunicação tão assertiva, né? Com data, hora e tudo. É preciso ser cuidado com muita atenção, com muita delicadeza. Então, essa questão de não querer enxergar, de deixar, e muitas vezes até se deixar conduzir por outras pessoas que a gente admira, né? Mas ainda assim a gente precisa ter o controle sobre as nossas escolhas, sobre as nossas ações. Eu não posso atribuir a responsabilidade de ser conduzida a outras pessoas, porque eu vou ter que prestar conta daquilo. É a minha consciência que vai cobrar e eu não posso estar transferindo a responsabilidade para os outros simplesmente para ficar bem comigo, né? Então, eu fiz porque fulano me orientou. Eu repassei porque foi fulano que passou para mim, eu repasso. Então, a culpa não é minha. Eu não analiso, não reflito, mas eu vou. E isso a gente encontra também no mito da caverna, né, de Platão. Quando ele relata que pegou um grupo de pessoas, colocou no fundo da caverna e alguns apenas viram a sua sombra. Mas alguém, um deles, inquietos, resolveu que ele queria enxergar o que estava acontecendo atrás. Se virou para ver o que acontecia atrás. Saiu da caverna, descobriu a luz, descobriu o conhecimento, descobriu que existiam outras possibilidades, outros horizontes, e quando ele vai e se depara com aquela
aquele novo horizonte, as novas possibilidades, ele volta para a caverna e começa a relatar para aquelas pessoas, né, o que ele viu, o que ele percebeu e que pode ser interessante para os outros. Mas os outros simplesmente preferiram se manter na ignorância, se manter virados para o fundo da caverna, onde só era projetada a sua sombra. Então, nada mais interessava para eles. Então, por isso, eles começaram a contar historinhas, né? Ele se sentiu obrigado a contar historinhas para que essas pessoas pudessem lhe obedecer. Então, como na época de Moisés, que ele ditou lá as regras, né? De que não podia, as regras morais, para que as pessoas não cometessem os delitos, porque elas ainda estavam muito selvagens, né, do ponto de vista moral e espiritual. Assim como muitos de nós ainda hoje estamos ainda nos mantendo selvagens, nos negando a sair do fundo da caverna. Porque para nós é mais cômodo, eu não tenho que avançar, eu não tenho que fazer nada de diferente, eu estou numa zona de conforto, eu não quero mudar. Quando alguém me propõe que eu preciso mudar, que eu preciso virar a cabeça, fazer um movimento de 360 graus, para poder enxergar outras possibilidades, outros horizontes, outros movimentos, outras situações, então eu não avanço. Então, continuarei dentro da máxima de ter ouvidos, mas não ouço, olhos, mas não vejo. Vejo, mas não enxergo, ouço, mas não entendo. Então a gente tem que começar a fazer o esforço urgente, é para o nosso próprio bem, de começarmos a enxergar e entender o que está enxergando. Ouvir e entender o que está se ouvindo. O escutar depende, o escutar e entender depende de um objetivo que se tenha, que desperte o nosso interesse no conhecimento prévio do assunto que vai ser averiguado. Então, se eu tenho interesse em alguma coisa, eu paro e presto atenção. Então, este é o ouvido de ouvir. Então, nós podemos, na maioria do tempo, a gente ouve, mas não escuta. Então, para que a gente continue ouvindo sem escutar, basta que não prestemos atenção ao que está sendo transmitido. Ou seja, quando essa pessoa quer se manter ouvindo sem escutar, a gente não deve ficar perdendo tempo tentando passar e transmitir informações para essas pessoas que não querem entender. O que escuta, né, já que essa pessoa não quer e a gente vai perdendo tempo tentando explicar e transmitir informação, no ditado popular, faz ouvidos mocos ou ouvido de mercador. Então, se a pessoa insiste em se manter fazendo ouvidos mocos e ouvidos de mercador, será que vale a pena a gente insistir em tentar transmitir algo que essa pessoa não quer parar para ouvir? A pessoa, o pior cego é aquele que não quer ver. Então, o pior cego é quem vê e não quer enxergar. Então, por mais que você desenhe, essa pessoa escolheu não enxergar. Então, não adianta fazer esforço nenhum e perder tempo tentando fazer essa pessoa enxergar. Sobre o escutar, será que nós sabemos escutar? Quando alguém nos endereça algumas palavras, nós ouvimos com atenção. Eu sempre que falo sobre essa questão de ouvir, eu me lembro de uma fala do pessoal do CVV, que diz pra gente o seguinte, é uma das máximas do CVV.
esteja pronto para ouvir. Quando você pergunta a alguém, tá tudo bem? Esteja pronto para ouvir a resposta. Só que, na verdade, nós temos o hábito de não prestar atenção. A gente pergunta se está tudo bem e segue andando. Então, será que sabemos escutar? Será que a gente ouve com atenção alguém que se dirige a nós? Nós olhamos nos olhos dessa pessoa ou desviamos nosso olhar para lugares distantes ou simplesmente damos as costas ou seguimos em frente? Então, a gente precisa se perguntar: eu realmente sei escutar? Ou estou disposta ou disposto a escutar o próximo? Ou eu simplesmente passo batido, desvio o olhar, penso em outras coisas, não estou nem aí para aquela situação que está sendo colocada? Então, nós precisamos nos lembrar que ouvir é renunciar. E renunciar o quê? Ouvir é renunciar um tempo seu para poder escutar o outro. Então não dá para você não prestar atenção no que o outro está dizendo. E esse prestar atenção é uma renúncia do seu tempo em favor do outro. E muitas vezes a gente até tem a ideia de que preciso parar para pensar, preciso parar para ouvir, preciso parar para ver com detalhes. Mas a gente vai ouvindo isso várias vezes, mas a gente não para entender que através da história, inumeráveis vezes, ouvir tem sido a única maneira de aprender. Então, quem tem ouvidos de ouvir, vai aprender. Assim sendo, ouvir é a mais alta forma de altruísmo. Em tudo quanto essa palavra signifique de amor e atenção ao próximo. Olha só o quanto é importante a gente estar atento à questão do ouvir, entender, colocar o coração para a gente ouvir melhor. E é talvez por essa razão que a maioria das pessoas ouve tão mal, ou simplesmente não ouve, não tem ouvidos de ouvir, porque ela não renuncia um pouco do seu tempo para exercitar esse altruísmo de amor e atenção ao próximo. Como nós estamos sempre mais propensos a falar do que ouvir, nos habituamos a interromper a qualquer pretexto as pessoas que estão falando. Isso em qualquer ambiente. A gente interrompe. E muitas vezes a gente interrompe de uma forma estúpida e com uma abordagem totalmente fora do contexto. Interromper constitui violação do principal objetivo da comunicação humana na audição: fazer com que o outro fale. Quando eu interrompo de forma estúpida, eu simplesmente impeço que o outro fale, sem esquecer que quando se interrompe a fala do outro, muitas vezes ele vai perder o raciocínio, ele vai ter dificuldade para dar continuidade à sua abordagem, ou volta lá atrás e atrapalha toda a trajetória do que estava sendo apresentado. Observações e comentários podem ser guardados até o final da exposição ou até o final, que às vezes a pessoa conclui uma etapa, você pode perguntar sobre aquele parágrafo que foi tratado. Beleza.
Do caso contrário, você pode anotar e ao final da exposição vai ter tempo para tirar essas dúvidas. Então, normalmente a gente precisa ter esse cuidado de ouvir. Se nós temos dificuldade de ouvir os outros, será que nós temos o hábito de fazer o silêncio interior, de meditar ao nosso redor? Escutamos o que a nossa consciência tem para nos dizer? Será que a gente tem esse tipo de preocupação? Reservamos algum tempo para esse bate-papo ou estamos sempre a tagarelar com os outros? Permitimos que os espíritos superiores limpem os nossos ouvidos de toda maldade e de todo pensamento sombrio ou nos chafurdamos no desespero e na fossa? Precisamos também nos perguntar sempre: eu faço esse silêncio para ouvir a minha consciência? Eu consigo perceber os espíritos amigos próximos a mim me ajudando para proporcionar um ambiente onde eu possa ouvir melhor e entender melhor a mensagem que está sendo passada? Se a gente faz isso, a gente volta naquela orientação de Santo Agostinho sobre ouvir a nossa consciência, que é fazer uma revisão do nosso dia, interrogando a nossa consciência sobre como foi o nosso comportamento em relação ao outro. Kardec também traz essa lembrança no trecho do verdadeiro homem de bem, que é aquele que pratica a lei da justiça, de amor e de caridade em sua maior pureza. Então, nós estamos praticando essa sugestão de Santo Agostinho e esse lembrete que o Kardec nos traz e nos convoca para fazermos esse exame de consciência. Será que nós estamos praticando a lei de justiça, de amor e de caridade na pureza e no sentido verdadeiro? Ou é só da boca para fora, ou a gente se engana achando que está fazendo? E dentro dessas características do homem de bem, a gente precisa trazer em mente muito permanente que o ser humano de bem, ele não discrimina ninguém por raça, crença, cor, escolaridade, classe social, política, religiosa, nada. Então, o verdadeiro homem de bem, ele simplesmente ama, respeita e pratica a lei de justiça no sentido do respeito ao próximo, no sentido de entender a posição do próximo. Porque o homem de bem considera todos como seus irmãos. E aos irmãos a gente não ataca. Aos irmãos a gente protege, a gente acolhe, a gente respeita. E se a gente não tiver condição de fazer essa leitura, né, fazer esse silêncio para ouvir a nossa consciência e honestamente fazer o balanço do nosso comportamento, da nossa postura moral perante os outros, a gente precisa começar logo. É dever nosso e não temos como atribuir a ninguém a responsabilidade disso. Se nós nos encontrarmos de verdade empenhados na execução do próprio bem, ouviremos certamente as provocações do mal a todos os instantes.
e sempre a gente precisa estar atento. E como resolver isso? Para vencer, já que a gente não pode impedir esses ataques, que a gente não possa impedir as provocações, como é que a gente vai resolver? Para a gente vencer isso, nós precisamos buscar a luz onde a luz se encontra. A luz do conhecimento, a luz da verdade, da justiça, do amor, da caridade. Desculpar todas as ofensas, não precisa revidar. Precisamos aprender a não nos contaminarmos com a ofensa do outro, porque aí já avança bastante o nosso caminhar. Eleger a fraternidade como bandeira, mas é uma fraternidade universal, verdadeira, não é condicionada, ela é verdadeira, integral. Conjugar o verbo servir, onde estivermos, sejamos servos do amor, da justiça, da caridade, da solidariedade, da fraternidade, onde estivermos, independente do ambiente. Começar o trabalho de redenção em nós mesmos. Temos que fazer o mergulho interior e começarmos a nos redimir dos nossos erros, das nossas limitações. E isso é para ontem. Também orar por quem nos fere ou nos calunia. A gente vai conseguir orar por quem nos fere e nos calunia no momento em que a gente se redimiu internamente, se fortaleceu e tudo aquilo que tentaram contra nós não nos afeta, não nos atinge, não nos tira do eixo do equilíbrio. Amar os próprios adversários. E esse amar não significa que a gente precisa sair de mãos dadas, morar na mesma casa. É não desejar que o outro se arrebente, que o outro se prejudique, não desejar o mal ao outro, ao adversário, é uma forma de amor. E muitas vezes a gente tem dificuldade de amar e de perdoar, porque a gente tem uma ideia equivocada de que amar e perdoar é fisicamente conviver, andar de braço dado com o outro. E não é, é uma questão de sentimento, é uma questão de vibração. O outro não precisa nem saber. Isso é uma questão minha comigo, com o meu espírito, com a minha evolução. E também ajudar sempre, sem exigências. Estes são os passos para que a gente consiga vencer as dificuldades, as limitações, os problemas que a vida nos impõe. Em cada situação do caminho, é possível registrar o chamamento celeste, sempre através de alguém que está necessitado, através de alguém que está se sentindo injustiçado. O tempo inteiro, todos os dias da nossa vida, a gente percebe pessoas que estão necessitando de ajuda. E isso a gente precisa entender como um chamamento celeste. É a espiritualidade nos chamando a sermos solidários, a sermos úteis, a praticar o bem, sem olhar a quem. Isso acontece no templo familiar, com um companheiro desconhecido, um morador de rua, um transeunte, à frente do adversário, no leito de hospital, diante do ignorante e junto à criança. Ou seja, nas menores experiências, no trabalho ou no lazer, no lar ou na vida pública, somos convidados ao exercício incessante do bem. Tenhamos olhos de ver e ouvidos de ouvir, porque esses chamamentos são permanentes, são diários. Se a gente analisar a norma cristã como inspiração para todas as lutas cotidianas, nós vamos escolher ouvir a palavra de Jesus em todos os momentos do caminho. E a gente deve, com isso, se esforçar para segui-lo com invariável fidelidade hoje e sempre.
E qual é a recompensa de ouvir e ver corretamente? Quando nos colocamos na posição de ver e ouvir sem preconceito, nós começamos a perceber coisas de um modo global, transcendente a fragmentação dos conceitos, e já não pensamos mais como que já não pensam mais como cristão e não cristão, né? Não vemos o outro como cristão e não cristão, como aliado e não aliado, como culto e não culto, como conectado e não conectado, e assim vamos, não vamos segregando em grupos. Quando a gente para de segregar em grupos, a gente começa a avançar no entendimento verdadeiro do cristianismo, no entendimento de Jesus. Então, depois que a gente rompe com isso, a gente começa a ver as coisas como elas são na realidade. Pois o conhecimento da verdade nos liberta do erro, nos conscientiza de que todos somos irmãos em Cristo e não há necessidade de estigmatizar alguém por causa da sua religião, por causa da sua cor, por causa da sua raça, por causa da sua ideologia política, por causa do seu nível cultural, social. E assim vai. Também não precisamos, quando a gente tem esse entendimento, nós não precisamos buscar guru, um mestre ou um herói, pois tudo que está nesses que a gente busca, está em nós latente, só precisamos despertar isso que a gente quer buscar nos outros. Então vamos buscar o que é bom para nós. Então, assim, à medida que vamos aguçando o nosso olhar e a nossa audição sob a direção do Evangelho, vamos também nos libertando de nossos erros, tornando-nos uma pessoa nova, um ser preocupado exclusivamente em colocar em prática os ensinamentos trazidos por Jesus. E o melhor de tudo, toda essa mudança, toda essa transformação depende da nossa decisão. A decisão é nossa. Então, quanto mais cedo nós tomarmos a decisão de sermos pessoas melhores, de ouvir melhor, de ver melhor, a gente vai buscar as fontes do conhecimento, as fontes de luz verdadeiros, que possam potencializar o nosso conhecimento e nos impulsionar para praticarmos o bem. E assim, meus amigos, nós encerramos esse trabalho de hoje com essa mensagem que é importante para todos nós refletirmos. Sempre sabemos que somos imperfeitos, mas não podemos nos acomodar nisso e simplesmente não mover uma palha para mudarmos. Não, vamos levantar, sacudir a poeira e ir buscar o conhecimento e refletirmos sempre ouvindo a nossa consciência e sempre fazendo aquele balanço sugerido por Santo Agostinho. Avaliar nossa consciência sobre tudo o que aconteceu, tudo o que fizemos durante o dia que possa ter machucado ou ferido o outro. E com a prece que o Mestre nos ensinou, encerramos o nosso trabalho. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em muitas tentações, mas livrai-nos, Senhor, de todo mal. Que assim seja.